Os destaques desta edição. Investigação aponta a participação de policiais militares em série de crimes na invasão Monte Oreb. A ANP libera 16 áreas para exploração de petróleo e gás no Amazonas. Ronaldinho Gaúcho e irmãos são detidos no Uruguai com passaporte falso. Terceiro paciente com coronavírus no Brasil é um homem que visitou 4 países europeus. Congresso mantém veto presidencial sobre LDO. Coronavírus já matou mais de 3.000 pessoas na China e na Coreia do Sul, relata 145 novos casos e total atinge as 5.766 pessoas. No Alvorada, bandidos invadem maternidade e fazem arrastão. Motorista de aplicativo envolvido com tráfico de drogas é executado no Lírio do Vale. Bandido é linchado e morto após assaltar ônibus no Santa Etelvina. Na Fazendinha, bandido morre em troca de tiros com a polícia. É o Jornal da Manhã que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura, com máxima prevista de 33 graus Celsius, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. A umidade relativa do ar é de 90%. A probabilidade de chover 20 milímetros é de 90%, fala o Climatempo. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 5 de março. Chegamos aos 64 dias do ano e faltam 302 para terminar 2020. Dia de São Teófilo. Também é o dia do filatelista brasileiro, o dia da integração cooperativista e o dia da música clássica. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 58 centímetros. Com grande fluxo de passageiros em sua plataforma de embarque, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto com boa visibilidade. O que conta a história? 1836, Samuel Colt produz o primeiro modelo de revólver calibre 34. 1946, Winston Churchill utiliza pela primeira vez a palavra cortina de ferro no seu discurso na Universidade Wisconsin, em Fulton, Missouri, nos Estados Unidos. Em 1974, Guerra de Yom Kippur, forças israelenses retiram-se da margem ocidental do Canal de Suez. 1966, a aeronave britânica se choca contra o Monte Fuji, no Japão, matando 124 pessoas a bordo. Em 2000, Papa João Paulo II beatifica 30 mártires do Rio Grande do Norte, trucidados por índios e holandeses em 1646. 2001, tumulto durante a peregrinação anual de muçulmanos à Meca mata 35 pessoas. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Eu sou sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar, bom dia professor Edson Melo e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, mais um bandido foi morto após ser linchado por passageiros revoltados. E assalto aconteceu onde, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, aconteceu no bairro de Santa Etelvina. Paulo, os populares desconfiaram de 2 homens que estavam dentro do coletivo e acusaram de serem assaltantes. Paulo, daí eles fugiram, tentaram fugir, a população revoltou-se e pegou um deles. E ele acabou sendo morto a pedradas pelos passageiros do ônibus e também por populares que passavam pelo local lá no bairro de Santa Etelvina. Já não é de hoje que a gente comenta aqui, não, Paulo, que assaltantes aí estão aí torturando, acertando os motoristas e também os passageiros dos ônibus e por fim eles acabam morrendo também. Aproximadamente uma semana atrás, Paulo, nós noticiávamos, você trazia em primeira mão essa informação na Max Teixeira, quando o ônibus da empresa União Cascavel foi assaltado e os passageiros pegaram esse assaltante e o mataram a pauladas e um deles ainda deu uma facada no pescoço, isso na semana passada na Max Teixeira. Pois é, Pellegrini, agora mais um foi morto, o parceiro dele fugiu, né, Pellegrini? O parceiro dele fugiu, Paulo, senão também teria dado ruim para ele, né? Teria passado dessa para pior. Ele também estava armado com faca e fugiu aí, se embrenhando nas matas ali no bairro de Santa Etelvina.
Pois é, a bandidagem agora está levando a pior nesses assaltos a ônibus. Ainda bem, não é, Peregrini? A população já não aguenta mais tantos assaltos e tantas humilhações que são impostas por esses bandidos dentro dos transportes em Manaus. São submetidos sim, Paulo, né? Os modos operantes são terríveis, né? Sempre eles usam de muita violência, apontando armas, ou de fogo, ou branca, ameaçando cortar dedos de crianças dentro do ônibus. É um negócio terrível, uma humilhação total, senhoras apanhando, pegando tapa, e os pertences são levados, Paulo Guerra, um verdadeiro ato aí de criminalidade das mais extensas, das mais violentas, que eles vêm praticando. Quando a população pega desse jeito, né? Pois é, os bandidos ontem também tocaram um terror em uma maternidade lá no Alvorada, vamos falar nisso mais tarde. E Peregrini, na fazendinha, um bandido morreu, ele foi trocar tiros com a polícia, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo, foi trocar tiros com a polícia ontem à tarde, já no final da tarde, e acabou levando a pior. A polícia chegava para uma operação no bairro, quando esse bandido e outros receberam a polícia na bala, tentaram matar os policiais. A polícia revidou, um deles morreu e os outros 2 fugiram. Pois é, e o motorista de aplicativo também envolvido com tráfico de drogas, ele havia sido preso, Peregrini, anteriormente com 1 quilo de drogas, é isso? Paulo, no mês de novembro ele foi preso numa ocasião com 1 quilo de droga, em uma outra ocasião também foi preso com uma quantidade, ele estava fazendo o delivery dessa droga no carro em que ele dirigia, né? E ontem ele acabou sendo executado, não foi levado absolutamente nada desse motorista, está descartada a possibilidade de latrocínio e sim, Paulo, o crime deu-se aí por um acerto de contas. Ele foi executado dentro do carro em que dirigia. Pois é, ele deu um banho sem sabonete, né, Pelegrini? Deu um banho sem sabonete no dono da droga. Foi por aí, sempre acontece isso. Pois é, Paulo, foi dar o banho e acabou sendo morto, né? Foi assim que aconteceu e o motorista de aplicativo já foi levado ao Instituto Médico Legal. Pelegrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações aqui dentro dessa edição do nosso Jornal da Manhã. 5:55 em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus continua realizando os serviços de recuperação dos trechos do quilômetro 200 e 206 da M10 a Manaus e Itacoatiara. Os trechos tiveram problemas de erosão devido ao rompimento das tubulações por conta do volume excessivo de água das chuvas na região. Os 2 trechos estão sinalizados para garantir a segurança no tráfego dos condutores. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Cardiomar Brandão, ele que assumiu o 2º PPM lá em Itacoatiara e já começou a trabalhar. Bom dia, Cardiomar Brandão. Bom dia, Paulo Guerra, Edson Melo, do ouvinte da Difusora, e aqui na cidade de Itacoatiara também a audiência é tamanha do Grande Jornal da Manhã. Coronel, o choque de ordem já começou, né? Já, com o apoio da população que já começou a denunciar que a bandidagem. Nós iniciamos ontem o policiamento da ronda comercial, a fiscalização na entrada e saída da cidade, no porto, e esse final de semana reativaremos a força tática. Coronel, a Praça Herculano de Castro e Costa, Itacoatiara eu conheço bem. A Praça Herculano de Castro e Costa também merece a atenção por parte da polícia. Isso mesmo, nós recebemos algumas informações a respeito do consumo e tráfico de droga na praça. E alguns bairros aí são centros nevrálgicos da bandidagem e são assaltos e principalmente o tráfico de drogas é muito forte em Itacoatiara, né, Coronel? Justamente, e com o apoio do Comando Geral, do nosso secretário de Segurança também, e o nosso Comandante Geral, o Coronel Norte, nós vamos implementar também, Paulo, o policiamento fluvial aqui na orla da cidade, inclusive nas comunidades também. Os barrigas d'água agem muito aí nessa área, Coronel? As denúncias são muitas, mas a gente já está mapeando os principais locais onde eles estão atuando. Ontem o senhor já começou a fazer aí uma ação no centro comercial da cidade, uma fiscalização completa também, e inclusive na entrada e saída da cidade, né, Coronel? Correto, nós iniciamos o policiamento da ronda comercial e a fiscalização com 2 viaturas na entrada e saída da cidade. Coronel, quantas viaturas existem aí em Itacoatiara? Hoje nós estamos conseguindo montar
4 viaturas e mais uma do supervisor de área, que é o tenente que fica coordenando. As 4 viaturas atendem bem a sede do município, coronel? No momento, a necessidade está. Nós implantamos, né? Logo que chegamos aqui, só estavam sendo colocadas na lei de serviço 2 viaturas. Nós fizemos um remanejamento do administrativo do quartel e todo mundo gostou da ideia e estamos dando um gás para colocar mais policiamento nas ruas de Itacoatiara. Motocicletas não tem aí, não é? Nós estamos implementando agora, até porque a força tática nós vamos colocar as 2 viaturas com apoio de motos também. Coronel, não deixe de também fazer uma visita muito forte aí no Novo Horizonte, viu? Sim, nós vamos visitar, sim. E eu desejo um bom trabalho para o senhor aí à frente do BPM em Itacoatiara, e tenho certeza que a população pode contar com o coronel Carliomar Brandão, porque o homem é forte aí nessa história. Se cuidem. Como eu falo para todo mundo aqui, o nosso gabinete aqui no quartel não tem chave, a porta aberta, a população pode vir a hora que quiser para denunciar e até tomar um cafezinho conosco. É importante a polícia interagir com a comunidade, né, coronel? É muito importante, porque sem a comunidade ninguém trabalha. A gente tem que passar nossas informações para nós, para a gente ir lá atuar cirurgicamente. O Jornal da Manhã ouviu o Tenente Coronel Carliomar Brandão, que é o comandante do 2º BPM lá em Itacoatiara. Eu desejo um bom trabalho para o senhor e uma boa gestão aí. Obrigado e felicidade a todos e que o povo de Itacoatiara confie no nosso trabalho. Chove em grande parte do estado nesse início de manhã e, segundo informações, também chove muito em Manacapuru e já choveu também em Iranduba. Mais de 80 barracos foram desocupados em uma invasão no bairro Santa Etelvina. No local atuam equipes da Força Tática e do Batalhão Ambiental que cumprem a ordem de despejo na área. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a ordem para despejo surgiu após pedido do Grupo Integrado de Prevenção a invasões em áreas públicas. As residências irregulares estariam ocupando uma área próxima ao Igarapé. A invasão fica localizada na rua 4 de Julho, no bairro Santa Etelvina. Segundo ocupantes da invasão, mais de 95 famílias moram no local há cerca de um mês. A Secretaria de Segurança Pública apreendeu coquetéis Molotov no conjunto residencial Viver Melhor durante manifestação de moradores pela circulação de ônibus da área na última terça-feira. Segundo o órgão, traficantes aproveitaram o alto e atearam fogo em uma barricada. Os materiais explosivos seriam usados por eles para tacar fogo em máquinas usadas para a desocupação da invasão Monte Oreb. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luizimar Bonates, a manifestação teve a participação de traficantes contrários à desocupação do Monte Oreb, área ocupada irregularmente e que passa por processo de reintegração de posse. O Vermelhor estava fazendo um manifesto em razão dos ônibus apenas, né? E os traficantes se aproveitaram desse momento para tentar tumultuar, suspender os trabalhos. Tentaram inclusive tocar fogo nas nossas máquinas, mas foram plotados na hora e correram, não conseguiram largar as bombas lá perto das máquinas. Após 3 dias de integração de posse no Monte Oreb, o governo do estado contabiliza 1.083 famílias atendidas pela equipe social no Colégio Militar da Polícia Militar 6, no residencial Viver Melhor. Desse total, 709 famílias assinaram termo de acordo e formalizaram os acordos que asseguram o pagamento do auxílio aluguel de R$600 até a adoção definitiva da solução de moradia. Em janeiro e fevereiro de 2020, 270 focos de queimadas foram registradas no Amazonas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é o maior que os últimos 3 anos em todo o estado. Em janeiro de 2020, 197 casos de focos de incêndio foram registrados. Já em fevereiro foram 73 focos contabilizados pelo INPE. O número, segundo o levantamento feito pelo INPE, representa o maior índice registrado desde 2016, quando o recorde de 906 focos foi constatado. Manaus, 6h05. O sinal de telefonia e internet de algumas operadoras apresentou oscilação em Manaus após problemas em redes de transmissão dos serviços, segundo revendedores de sinais de empresas
nesta quarta-feira. Um reparo de infraestrutura próximo à estação de uma operadora no bairro Adrianópolis e o rompimento de cabos causaram a interrupção nos serviços de internet de diversos clientes de telefonia móvel, banda larga, fixa e corporativo. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, iniciará na próxima segunda-feira as aulas de 14 cursos técnicos e de 5 especializações técnicas de nível médio em Manaus. Estão sendo aguardados 785 novos alunos aprovados no processo seletivo realizado em outubro do ano passado para as 3 unidades do CETAM da capital. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas enviou nesta quarta-feira 4 mergulhadores para auxiliar as operações de mergulho de resgate no Amapá, na área em que a embarcação Ana Caroline 3 naufragou no último sábado. Os homens fazem parte do pelotão fluvial dos bombeiros especializado em localizar vítimas de acidentes aquáticos. Justiça revoga liminar que suspendeu na semana passada o processo licitatório para a contratação de empresa de transporte escolar em Iranduba. O juiz da primeira vara da comarca de Iranduba, Túlio de Oliveira Dorinho, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral do município, revogou na manhã de ontem a liminar por meio da qual ele suspendeu na quinta-feira passada o processo licitatório para a contratação de empresa de transporte escolar terrestre. A suspensão do certame decorreu de um mandado de segurança impetrado pela Cooperativa de Transporte Coletivo Fluvial e Terrestre do Estado do Amazonas, Cotrafet, alegando, entre outras coisas, ausência de amplas condições de competitividade, porque o processo foi feito na modalidade pregão presencial. Na decisão de ontem, em que suspendeu os efeitos da liminar da semana passada, o juiz Túlio Dorinho escreveu que, abre aspas, os decretos números 5454 e 5504/2005 foram expressamente revogados pelo decreto número 10.024/2019, artigo 60, de forma a se revelar possível a utilização de pregão presencial. Fecha aspas. Nesse sentido, escreveu o magistrado, considero que o poder geral de cautela indica no momento e até que se tenha cognição exauriente em relação às demais teses ventiladas pelo impetrante, a adequação de se deferir o pedido de reconsideração para revogar a decisão liminar que determinou a suspensão do processo licitatório. Na tarde de ontem, a presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Iranduba, Marcela Santos da Silva, informou que o pregão presencial para contratação de empresa de transporte escolar terrestre será reaberto amanhã, às 11 horas do dia, na sede do Poder Executivo. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:09 em Manaus. Para conscientizar pescadores e donos de frigoríficos sobre a captura de espécies no período reprodutivo e também sobre o tamanho mínimo do pescado, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas está realizando uma ação de educação ambiental nos municípios do Alto Solimões. A atuação, que iniciou no dia 1º, se estenderá até o dia 11 deste mês em Fonte Boa, Jutaí, Tolantins e Santo Antônio do Içá, tem como objetivo monitorar de forma educativa a atividade pesqueira dos municípios. Peixe que tem fama de arrebatar os visitantes do Amazonas pelo seu paladar, o jaraqui é também o mais pescado, comercializado e consumido no estado, de acordo com a Gerência de Apoio, Aquicultura e Pesca do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado e Colônia dos Pescadores de Manaus. Depois dele vem uma lista diversa de espécies, entre elas curimatã, matrinchã, tucunaré, surubim e tambaqui. O jaraqui e as demais espécies de pescado são a principal fonte de proteína animal para grande parte da população do Amazonas, que é o maior consumidor no Brasil e um dos maiores do mundo. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas iniciou nesta quarta-feira um treinamento para melhorar o fluxo de informações sobre o abastecimento, gerenciamento e monitoramento do Tamiflu,
Medicamento indicado para a influenza nas unidades públicas de saúde do estado. A capacitação é coordenada pela Gerência de Insumos Estratégicos da FVS-AM e faz parte do plano de contingência estadual para infecção humana pelo Covid-19, o novo coronavírus. A população do Amazonas precisa se prevenir das infecções sexualmente transmissíveis às ISTs, como HIV, sífilis, gonorreia, HPV e hepatite. Cerca de 680 casos de HIV foram notificados no estado apenas nos 6 primeiros meses do ano passado. Já a AIDS, doença causada pelo HIV, atingiu quase 17.800 amazonenses nos últimos 20 anos. Os dados são do último boletim epidemiológico HIV/AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura de Manaus concluiu a postagem dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU aos contribuintes da capital. Foram distribuídos mais de 530 mil carnês contendo os dados de lançamento e as guias de pagamento referentes ao exercício 2020. O contribuinte que efetuar o pagamento do tributo em cota única até o dia 16 deste mês obterá abatimento de até 10% sobre o valor total de lançamento. O pagamento do IPTU 2020 também poderá ser parcelado em até 10 vezes, mas sem descontos. A primeira parcela também vencerá no próximo dia 16. A Zona Franca de Manaus e a reforma tributária serão debatidas em palestras que será realizada no dia 30, de 9 às 12 horas, na Assembleia Legislativa. O evento, que acontecerá no auditório Senador João Bosco Ramos de Lima, na Escola do Legislativo José Lindoso, terá como palestrantes o deputado Serafim Corrêa, PSB, e o administrador e presidente da Eletros, José Jorge do Nascimento Júnior. Pendências técnicas que impediam a oferta de blocos de exploração de petróleo e gás no Amazonas estão resolvidas. Com isso, de 18 lotes em 12 municípios do Amazonas já estão ou estarão no próximo leilão, segundo a ANP. E o total é de 16. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Governo Federal. De acordo com essa liberação, os municípios aptos a ter lotes leiloados são Beruri, Careiro, Altazes, Borba, Careiro da Várzea, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Nhamundá e Parintins. O estado registrou aumento de 11% no volume total de gás natural produzido em janeiro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2019. A produção de gás natural registrou aumento de 0,7% em janeiro em todo o país. Com isso, atingiu a média de 139 milhões de metros cúbicos por dia. Manaus, 6h13. Investigações do Ministério Público e da Polícia Civil mostram que policiais militares têm participação em diferentes tipos de crimes na invasão Monte Arebe, localizada na Zona Norte. Entre os crimes constatados estão assassinatos, tráfico de drogas, extorsão, grilagem e até proteção de milicianos e traficantes de drogas, segundo informações repassadas pela polícia nesta quarta-feira. E de acordo com o diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, delegado Simval Barroso, as investigações da polícia feitas para identificar possíveis crimes na área de invasão descobriram uma série de crimes praticados por policiais militares. Segundo a polícia, a investigação está em segredo de justiça. Pelo menos 8 policiais militares continuam atuando no Monte Oreb na grilagem de terras, que é o comércio de propriedades invadidas. Em nota, a Polícia Militar afirma que apura o fato. Durante a ação da polícia na invasão Monte Oreb, esta semana, o secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Marbonats, afirmou que o local é dominado por facções criminosas. O MPAM também investiga policiais que oferecem proteção a traficantes de drogas. Polícia. Ainda há pouco eu conversei com o Tenente Coronel Cardiomar Brandão e de imediato nas redes sociais as manifestações, inclusive pedindo providências aí em Itacoatiara, Tenente Coronel. Praça do Relógio, que fica ao lado da orla, próximo ao Porto Antigo. Todos os finais de semana, muita droga e bebedeira, com jovens ali consumindo drogas e bebendo muito. Tá dado o recado. Nos 2 primeiros meses deste ano, 20 visitantes foram impedidos de entrar com produtos proibidos nas unidades prisionais. É o que mostra o balanço de apreensões realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Entre o mês de janeiro e 1º de março, pelo menos 43 objetos foram apreendidos com os visitantes. Na lista estão celulares, entorpecentes, fones de ouvido, baterias e carregadores de celular. Todos os visitantes são submetidos a diversos tipos de revistas antes de entrar na unidade
unidade prisional. São procedimentos operacionais que visam a segurança de todos, disse o coordenador do Sistema Penitenciário COSIP, Major Renan Carvalho. Só no último final de semana, 3 mulheres foram flagradas tentando entrar com produtos ilícitos. As ocorrências foram registradas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, Compage, e no Centro de Detenção Provisório Masculino 1, CDPM1, ambos localizados no quilômetro 8 da BR-174, Manaus Boa Vista. Funcionários e pacientes da maternidade Alvorada foram surpreendidos na tarde de ontem por 2 bandidos que invadiram a unidade de saúde e cometeram um arrastão. Portando armas de fogo, os 2 suspeitos entraram na recepção da maternidade e anunciaram o assalto. A dupla levou celulares e pertences das vítimas. Conforme testemunhas, os suspeitos foram bastante violentos na ação criminosa. Pelo menos 10 pessoas estariam no local durante o assalto. Algumas vítimas chegaram a receber ameaças de morte, uma delas desmaiou após presenciar o ocorrido. Porém, ninguém ficou ferido. Pellegrini, é muita audácia da bandidagem. Pois é, Paulo Guerra, agora, né, como se não bastasse, as pessoas na rua, as pessoas dentro dos coletivos são assaltadas, agora também nas maternidades, né, Paulo? Dentro das unidades de saúde, a situação também é muito complicada. No SBA da Zona Sul, ontem nós noticiávamos também, no programa do Valdir, que uma mulher chegou lá, Paulo, quebrou tudo, derrubou uma porta lá no SPA da Zona Sul, e ontem também esse arrastão, um verdadeiro arrastão, dentro da maternidade do Alvorada. Pellegrini, quem está ouvindo você são os ouvintes lá de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. O Levi Rodrigues está mandando um recado, e também lá em Florianópolis, o Jornal da Manhã está sendo acompanhado pelo Bacher. Pellegrini, prossiga. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para todos os nossos ouvintes, você nas comunidades mais distantes aí do interior do estado, fora do estado, como em Santa Catarina, em todo o Brasil, e por que não dizer em todo o mundo, através da internet, você está curtindo o Jornal da Manhã, sinta-se abraçado e vamos aos nossos destaques policiais. Pronto socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, um homem de 40 anos levou a pisa. Quer dizer, não levou lá, ele foi lá para tratar da pisa que ele levou. Levou chutes, murros, pontapés e um doloroso rabo de arraia. Essa pisa que ele levou aconteceu no bairro Morro da Liberdade. Lá no Morro da Liberdade, esse homem pegou uma pisa. E há quem diga que ele não é boa bisca, não. Apanhou e apanhou muito, mas há quem diga que ele mereceu. Era um homem que gostava de mexer nas coisas alheias. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, pau, ele levou-lhe um pau, uma pisa, apanhou e apanhou muito. As informações dão conta de que um homem conhecido como Kleber pegou-lhe uma pisa na área do bairro Novo, ali é próximo ao bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que os próprios familiares desse homem deu uma pisa nele, né? Deram-lhe uma pisa, que estava roubando ali, tinha roubado a bicicleta de um, tinha roubado a batedeira da outra, dos próprios familiares, ele estava roubando para trocar por droga. Deram-lhe uma pisa, ele criar vergonha na cara e deixar o pó do capeta, a cocaína e o cigarro do diabo, a maconha. Eles estão aí, deram uma pisa, ele foi levado ao pronto-socorro. Ainda do pronto-socorro, João Lúcio. Olha a faca, olha a morte! O homem foi pitinado a faca. Ele levou facada no braço, facada na perna, facada na barriga, facada na mão, facada no pescoço e não morreu. Ele foi rapidamente atendido pelos profissionais, pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, e não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Rapaz, olha, se fosse uma pessoa de bem, já teria ido, mas dizem que ele era acostumado a roubar, todo pichado, cheio de tatuagem, dizem que não é boa bisca, e assim ele escapou. Não foi dessa vez que ele partiu desta para pior. Pronto socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade. Todos que procuram pronto socorro Platão Araújo
são muito bem atendidos pelos anjos da vida. Os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem tiveram algum trabalho a noite passada. Foram 2 homens que deram entrada à vítima de agressão física. Todos 2 não sabem dizer quem foram os agressores. Pegaram uma pisa, mas não disseram nada. Foram ali atendidos. Um ficou internado, o outro, depois de fazer alguns curativos e exames, foi liberado. Paulada na cabeça! Um rapaz de 19 anos de idade foi vítima de uma paulada na cabeça. Quem desferiu a paulada foi a própria companheira da vítima. Ele tem 19 anos e ela 49 e descobriu que ele estava com um relacionamento com uma outra mulher. Armada com um pedaço de pau, ela tirou o cabo do machado. Ela tirou o machado, né, ficou só com o cabo e escondeu atrás da porta. Na hora em que o marido dela estava assistindo televisão, estava vendo o jogo ontem, ela sentou-lhe a paulada na cabeça dele. Desmaiado, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Passou por exames, levou alguns pontos, continua internado, deverá ser liberado na manhã de hoje, porém, ele já falou em alto e bom tom: pra casa eu não volto mais. E nem eu voltaria se fosse mulher braba desse jeito. Ó, tá vendo? 19 pra se meter com uma velha, olha o que deu. Tá aí, porque ela tem um dinheirinho e tal. Tá aí o resultado. Acabou levando uma paulada na cabeça. Ele 19 e ela 49. O ciúme tomou conta dessa veterana senhora e ela deu-lhe uma paulada na cabeça do companheiro. Minha senhora, não faça isso. É tão triste a gente agredir, né? A ser agredido pela pessoa amada. Se ele tem outra, deixa pra lá. Quem é que não tem? Acho que só eu e o Paulo Guerra mesmo que não gostamos desse negócio diamante. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro de Santa Etelvina. Os 2 homens estavam assaltando o ônibus. Daí a população resolveu reagir. Os passageiros, o motorista, o cobrador resolveram reagir. Daí, Paulo Guerra, populares até o presente momento não identificados pegaram um dos bandidos, o outro fugiu e começaram a agredir a murros, chutes, socos, pontapés e pedradas. Foram tantas pedradas que o bandido não resistiu aos ferimentos e morreu na pedrada. Vai roubar um ônibus. Esse daí não rouba mais, esse daí não ataca mais ninguém, esse daí partiu essa para pior, na base da pedrada. Passarinho da morte. O passarinho da morte cantou para esse bandido e ele já partiu desta para pior. O motorista de aplicativo envolvido com tráfico de drogas foi executado no bairro Lírio do Vale. Deu ruim pra ele. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no mês de novembro, ele foi preso a vítima. O motorista de aplicativo, o falso motorista de aplicativo. Que motorista de aplicativo é gente boa, é trabalhador. Esse daí se disfarçava de motorista de aplicativo para estar transportando droga, para estar vendendo droga. Mas aí deu ruim para ele. Não tem vida longa homens que mexem com o tráfico de droga. E dessa vez não foi diferente. Esse daí acabou partindo dessa para pior. Foi dar banho no traficante, foi enganar e acabou pagando com a própria vida. Tarde de ontem no bairro Fazendinha, numa operação policial, um bandido trocou tiros com a polícia. Ele atirou para matar os policiais.
Rapidamente, os policiais revidaram a covarde e injusta agressão, devolveram as balas, devolveram os tiros, e um dos bandidos foi atingido com bala e não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, morreu com o bombom da morte no corpo. Esse daí também já não vai assaltar ninguém, já não vai mais matar ninguém, porque isso daí já partiu dessa para pior. Conforme a Rádio Difusora já informara ontem em absoluta primeira mão, Paulo Guerra já trazia informações nas últimas notícias que um idoso foi decapitado, teve os membros cortados, ele foi mutilado, ele foi esquartejado e foi morto na mão de desconhecidos até o presente momento. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, bem como os policiais lá do Careiro Castanho, lá da área do Puru, já estão trabalhando nesse caso. Lá no Puru houve esse bárbaro crime e deixou os moradores apavorados. Lá no Puru moram meus amigos Carlinhos da Balsa e o Nonato Costa. São lá moradores, gente boa, lá do município, lá do repartimento, lá do Puru, que fica na área do Careiro. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 73 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte. O passarinho da morte cantou para um bandido lá no bairro de Santa Telvina, assaltante de ônibus. E o passarinho da morte cantou também para um bandido que trocou tiros com a polícia. O passarinho da morte continua sobrevoando a cidade. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.211 acumulou. A quadra saiu para 35 apostadores, cada um vai receber R$14.410,73, enquanto o terno paga para 3.488 apostadores R$217,44. Dezenas sorteadas: 08, 26, 50, 70, 79, 08, 26, 50 70 e 79. A Loto Fácil saiu para 4 apostadores, cada um vai receber R$548.195,23. Eles são de Salvador, de Cascavel, no Paraná, Chapecó e São Paulo. 14 acertos, 850 apostas ganhadoras, prêmio R$1.133,95. Dezenas sorteadas neste concurso 1936 da Loto Fácil. 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.239 da Mega Sena, sorteadas ontem à noite e no espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá sábado, está estimado em 55 milhões de reais. A Quina teve 29 apostas vencedoras, que vão receber cada uma R$76.121 e quebra 74 centavos. A quadra teve 3.057 apostas vencedoras e paga prêmio para cada um R$1.031,60. Dezenas sorteadas 07, 27, 31, 39, 45 e 46. Repetindo os números: 07, 27, 31, 39, 45, 46. 6h34. Esportes.
Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Manaus foi até o Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil de Pelotas ontem e foi eliminado ao ser derrotado por 1-0. Os outros jogos de ontem pela Copa do Brasil. O Fluminense se classificou ao vencer o Botafogo por 2-0. Santo André 0, Goiás 2. O Goiás se classificou. Boa Esporte 1, Cruzeiro 1, o Cruzeiro se classificou nos tiros livres da marca do pênalti. Atlético de Goiás 1, Santa Cruz. Atlético classificado 1-1 este jogo. Libertadores da América. Barcelona do Equador 0, Independiente del Valle 3. Tigre 0, Palmeiras 2. Jorge Wilstermann 2, Colo-Colo 0. Guarani do Paraguai 2, Bolívar 0. LDU de Quito 3, River Plate 0. Delfim 1, Olímpia 1. E o Júnior Barranquilla perdeu em casa para o Flamengo 2-1. E os jogos de hoje. Às 19 horas na Libertadores da América tem Estudiantes de Mérida e Racing. Às 21 horas, Binacional e São Paulo. 23 horas, Alianza Lima e Nacional. 19h15, Copa do Brasil, Vitória e Lagarto. 20 horas, Operário do Paraná e América Mineiro. 21h30, Vasco e ABC. Últimas notícias. Dólar sobe pela 11ª sessão consecutiva e vai a R$4,57. Moeda norte-americana subiu 1,51%. Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,60% a 107.224 pontos. As bolsas asiáticas fecham em alta significativa nesta quinta-feira, seguindo um rally em Wall Street, em meio a múltiplos esforços de governos, bancos centrais e órgãos multilaterais para amenizar o impacto econômico do coronavírus. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,99% hoje a 3.071,68 pontos e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,78%. Em Tóquio, o japonês Nikkei terminou o pregão desta quinta-feira em alta de 1,09, com destaque para Takeda, mais 3,5%, que anunciou estar desenvolvendo um tratamento contra o coronavírus. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 2,08% em Hong Kong, enquanto o sul-coreano KOSPI avançou 1,26% em Seul. O TAIEX subiu 1,08% lá em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no azul, impulsionada por ações dos setores de saúde e telecomunicações. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,11% em Sydney, lá na Austrália. 6h40. A economia brasileira deve encerrar a década atual com o pior desempenho já registrado em 120 anos. Para fugir dessa marca, o país tem de conseguir algo bastante raro em sua história. Um avanço do Produto Interno Bruto PIB de 10% em 2020, a última vez que o país registrou uma expansão nessa faixa foi em 1976, quando cresceu 10,26%. A Petrobras informou nesta quarta-feira que aceitou o acordo proposto pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, sobre a demissão dos trabalhadores da Araucárias Nitrogenados S.A. lá no Paraná, que será fechada. A categoria também informou ter aceitado a proposta. O acordo é resultado das negociações para pôr fim à greve da categoria, que durou 20 dias. Na semana passada, Ives Gandra propôs à Petrobras elevar o valor da indenização a ser paga aos trabalhadores da subsidiária da Petrobras. Pelo acordo aprovado, os trabalhadores que se comprometerem a não acionar a justiça após a demissão poderão receber indenizações que vão de 110 mil a 490 mil reais. Manaus 6h41. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis Moreira foram detidos ontem à noite lá no Paraguai. Eles estariam com passaportes falsos. Ronaldinho está em Assunção para compromissos comerciais e teve agenda cheia na capital paraguaia. Segundo o Ministério do Interior do Paraguai, durante busca da Polícia Nacional, na suíte em que o ex-atleta está hospedado, foram encontrados documentos adulterados. Ronaldinho e o irmão não foram levados para uma delegacia. Eles seguem retidos no hotel Yacht Golf Club, segundo a imprensa paraguaia, e tem audiência nesta quinta-feira com representantes do Ministério Público local. A atriz Regina Duarte tomou posse nesta quarta-feira como secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro em cerimônia realizada pela manhã no Palácio do Planalto, em Brasília. A atriz é a quarta ocupante do cargo em 14 meses. A avaliação foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Também foram publicadas ao menos 12 exonerações de servidores em cargos de chefia
feitas pela nova gestão. No discurso, Regina Duarte disse que vai buscar o diálogo e a pacificação do governo com o setor cultural. Ela disse ainda que sua gestão à frente da pasta tratará a cultura como geradora de emprego, renda, educação e inclusão social. O Supremo Tribunal Federal ouvirá o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no próximo dia 16, em uma audiência sobre a figura do juiz de garantias. A lista de convidados foi divulgada nesta quarta-feira pelo ministro Luiz Fux. A figura do juiz de garantias foi criada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, durante a votação do projeto anticrime. A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ações foram apresentadas ao STF e a criação do juiz de garantias foi suspensa por Fux, relator das ações. Mesmo com a queda recorde de mortes de mulheres, Brasil tem alta no número de feminicídios em 2019. São 3.739 homicídios dolosos de mulheres no ano passado, uma queda de 14,1% em relação a 2018. Apesar disso, houve um aumento de 7,3% dos casos de feminicídios, crime de ódio motivados pela condição de gênero. Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça, foi preso hoje em casa lá no Leblon, no Rio de Janeiro, em mais uma etapa da Operação Lava Jato. Até a última atualização da reportagem, 7 pessoas haviam sido presas. A Força-Tarefa tentava cumprir 6 mandados de prisão preventiva e 3 de prisão temporária. E o juiz Marcelo Bretas expediu ainda 32 mandados de busca e apreensão. Astério, procurador aposentado do Ministério Público do Rio de Janeiro, integrou o governo Michel Temer em 2017. Assumiu em março e pediu demissão em novembro daquele ano. O Congresso Nacional manteve na tarde de ontem o veto presidencial sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A manutenção do veto veio após acordo entre o Congresso e o Palácio do Planalto, que explicou a votação maciça favorável ao veto. O acordo envolveu o envio pelo governo de projetos de lei que tratam da distribuição das verbas de emendas e do relator geral do orçamento. Com a manutenção dos vetos, o relator geral do orçamento não poderá indicar prioridades na execução de obras realizadas com orçamento público. O governo não terá mais o prazo limite de 3 meses para repassar a verba do orçamento. Na prática, o orçamento destinado a emendas de comissão e do relator não são mais impositivas. Além disso, não haverá penalização ao governo caso ele não faça o pagamento dessa verba. Independentemente do acordo, partidos de vários matizes ideológicos, como Rede, Novo, PSL e MDB, mostraram-se favoráveis aos vetos. O diplomata peruano Javier Pérez de Cuellar, secretário-geral das Nações Unidas de 1982 a 1991, morreu nesta quarta-feira em Lima, aos 100 anos por causas naturais, informou seu filho. E ele morreu às 8:09 da noite, disse Francisco Pérez de Cuellar à rádio RPP. Nascido em Lima em 1920, Pérez de Cuellar foi o 5º secretário-geral da ONU entre janeiro de 82 e dezembro de 1991. Michael Bloomberg desiste de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Pré-candidato entrou tarde nas prévias do Partido Democrata, teve resultado fraco na super terça e desistiu de concorrer depois de ter vencido em apenas um lugar, em Samoa Americana. Ele declarou apoio a Joe Biden, que lidera a corrida. 6:46 em Manaus. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o mais recente balanço sobre o novo coronavírus. Os dados principais são 3 casos confirmados, um caso aguarda contraprova, 531 casos suspeitos de coronavírus e 315 casos descartados. O mais recente caso confirmado é de um paciente de 46 anos que mora lá em São Paulo. Ele é um administrador de empresas, natural de Colômbia, e foi atendido em 4 de março no Hospital Albert Einstein. Ele tem histórico de viagem recente à Europa. Em 9 de fevereiro, viajou para a Espanha, depois seguiu para a Itália, a Áustria e a Alemanha. O Ministério da Saúde também acompanha outro caso em São Paulo. É de uma paciente de 13 anos que viajou ao exterior com passagem por Portugal e Itália. O novo coronavírus matou mais 31 pessoas na China continental e o número de óbitos supera os 3.000, informaram nesta quinta-feira as autoridades chinesas. Pelo menos 3.012 pessoas morreram na China continental, excluindo Hong Kong e Macau, desde o início da epidemia em dezembro, e Wuhan é capital da província de Hubei, centro, onde foi registrada a maioria das mortes, 2.305. A quarentena a qual toda a província de Hubei foi submetida neste final de janeiro, bem como a limitação de viagens no país,
parecem estar funcionando, refletindo numa tendência de queda na qualidade de novas vítimas fatais nas últimas semanas. Também foram feitos 139 novos diagnósticos positivos de Covid-19, um número um pouco superior ao registrado na véspera, atingindo um total de 80.409 casos confirmados, acrescentou a Comissão Nacional de Saúde. A Coreia do Sul relatou nesta quinta-feira 145 novos casos confirmados do coronavírus no país, elevando o total acumulado desde o início do surto para 5.766, a segunda maior contagem fora da China. A Arábia Saudita expandiu um raro congelamento de peregrinações às cidades sagradas muçulmanas de Meca e Medina por estrangeiros para incluir também cidadãos e residentes sauditas devido a preocupações com o novo coronavírus, informou a agência de notícias estatal SPA. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil confirma terceiro caso de coronavírus e investiga um quarto. Folha de São Paulo. Após acordo com Bolsonaro, o Congresso mantém veto ao orçamento impositivo. O Estado de São Paulo. Ex-Peroeiro, presidente de empresa de ônibus, é assassinado em SP. Correio Brasiliense na capital da República. GDF encaminha PL para quitar 140 milhões de gratificação a servidores. Valor econômico. Dólar tem maior alta desde início da turbulência nos mercados e fecha a R$4,58. Estado de Minas. Justiça acata ação movida pela prefeitura e suspende greve dos professores de BH. Jornal do Comércio no Recife. Paulo, Câmara autoriza a construção de sistemas que vão abastecer a população com água da transposição do São Francisco. Fortaleza Diário do Nordeste. Congresso mantém veto de Bolsonaro sobre orçamento impositivo. Porto Alegre, 0 hora. Câmara efetiva suspensão de 12 deputados. E Joyce Haussmann vira líder do PSL no lugar de Eduardo Bolsonaro. As edições impressas locais que chegam à nossa redação, o Centenário Jornal do Comércio. Pesquisa confirma economia aquecida. A crítica. Amazonas reage à proposta de Zona Franca no Pará. Diário do Amazonas. Políticos do Amazonas reagem à proposta de nova Zona Franca. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.